Oi, gente, sou o Heráclito e hoje vamos falar de Shang-Chi. Lembrando os tempos de Kung Fu. Ah, de vez em quando eu faço vídeos sobre cultura pop, mas esse é um que eu queria muito fazer, né? Porque eu sou muito fã do Shang-Chi, né? Before it was cool, né? Eu li as revistinhas da década de 70 e 80 do Shang-Chi e eu não me decepcionei com o filme da Marvel. Apesar de que ele é muito diferente do clima das revistas, né? Do Shang-Chi dos quadrinhos. O Shang-Chi dos quadrinhos, ele tem dois grandes conflitos, né? Ele tem um conflito com o pai, né? Que à época é um personagem chamado Fu Manchu, que é até uma coisa meio racista, sei lá, porque é um nome esquisito que usavam para falar de chinês. Inclusive é um personagem que a propriedade dele é muito confusa, não sabe se é da Marvel e tal. E ele trabalhava com o MI6, né? As histórias dele eram basicamente histórias de espionagem. E ele seria o equivalente da Marvel do Bruce Lee, né? Um cara com habilidade de Kung Fu e era o melhor artista marcial do universo Marvel, né? Não tinha nenhum outro poder. E o pai dele era um cara que conseguiu tornar-se imortal e era um gênio, um cientista e tal. E ele foi treinado para ser um assassino, né? Esse conflito permanece no filme, né? E nos quadrinhos também ele tinha uma namorada, uma chinesa, que era também uma espiã, uma agente secreta. E havia toda uma série de conflitos e tensões relacionados a isso, né? O clima era muito mais era um tom, né, de espionagem, né? De conspiração internacional. Tinha um personagem que eu gostava muito, que era o Blackjack, né? Que aparece primeiro como um adversário dele, que é derrotado, depois como um colega espião, né, do serviço secreto inglês. Isso são as primeiras histórias, né, do Shang-Chi. Vamos ao filme, né? Primeiro eu gostei do filme, não é um filme ruim, é um bom filme, né? Que tem um excelente primeiro ato, um segundo ato interessante e um terceiro ato complicado, né? Aí eles meio que perderam a mão, né? O primeiro ato ele é muito bom, porque ele apresenta bem os personagens, ele é muito interessante, ele tem muita ação. As melhores cenas de ação estão no primeiro ato, né? Inclusive com cenas que remetem... Tem várias cenas que remetem aos filmes do Jack Chan. Quem é fã dos filmes do Jack Chan vai reconhecer ali muita coisa, né? Mas muita coisa mesmo. Pegaram referências de filmes antigos mesmo, do Jack Chan, da década de 70, assim. E, por exemplo, né, eles fazem tudo certinho. Porque no cinema, a pior coisa que você pode ter é o que se chama de diálogo explicativo. Alguém para e começa a falar, então, tal coisa, não sei o que, tará, 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 né? Você tem que mostrar as coisas, né? Então, eles utilizam muito flashbacks e narração em terceira pessoa, o que é legal, né? E de cara, você tem, por exemplo, né? Aparece o Shang-Chi e aparece a amiga dele e eles mostram qual é o tipo de relacionamento que eles têm, qual é a dinâmica do relacionamento, qual é a personalidade dela e que ela é uma ótima motorista. Que depois vai fazer toda a diferença, né? Porque os personagens que aparecem, eles sempre têm alguma utilidade na trama. Isso é outra coisa muito importante, não aparecerem personagens à toa, né? Sem sentido. E é muito claro, né? Quais são as motivações dos personagens, inclusive do pai dele, né? Isso é muito importante você deixar claro quais são as motivações dos personagens. E ao mesmo tempo, eles vão tornando a coisa um pouco mais sombria. Tem muitos cameos, né? O que é bem interessante. E no primeiro ato, eles fazem tudo muito, muito bem. Então fica claro que é um filme de artes marciais, fica claro que tipo de herói a gente tem, que é um herói de ação, que é um herói relutante, né? Que ele está fugindo do passado dele, etc, etc. Tem a coisa muito Asian, né? Que é difícil para quem não é asiático se relacionar, mesmo, por exemplo, eu conheço muito chinês, eu conheço muito japonês. Então eu sei que tem determinadas piadas que são para aquela comunidade, né? Eu entendo, mas não tem graça para mim, né? Como piada
de judeus interna não tem graça para pessoas que não são judeus, né? Como devem existir piadas que católicos contam para eles mesmos, sei lá, faço ideia. De qualquer sorte, o primeiro ato é excelente, o primeiro ato é engraçado, o primeiro ato é agitado, o primeiro ato é rápido, eles fazem tudo direito, né? Faz sentido, por exemplo, a partir da dinâmica que já foi estabelecida da relação dos dois, ela ir com ele. Porque ela decide, ela é que vai, ela é que é aventureira, ela é que faz as coisas, ela é que é a pé na frente, né? Então, os personagens eles estão bem sempre dentro do personagem e do que a gente pode esperar do que foi estabelecido do personagem, né? O segundo ato, né? Ele entrega mais ações, mais cenas de ação, as melhores cenas de ação da Marvel até agora. E até o segundo ato você tem um ótimo filme de artes marciais, com excelentes cenas de luta. Como eu disse, cenas que remetem aos filmes clássicos do Jack Chan. Para quem conhece os filmes do Jack Chan, né, você vê todos os elementos ali, inclusive ele devia aparecer, porque as homenagens a ele são claras, né? Em algum momento alguém deveria convidá-lo para fazer alguma coisa ali. E você vai entendendo um pouco mais dos personagens, você vai entendendo um pouco mais. Eles usam muito o recurso do flashback com narração em terceira pessoa, e a história se desenrola bem, né? É uma história que tem piadas muito boas. Todos os atores têm um timing cômico muito bom. As piadas elas estão muito dentro do roteiro. Como eu disse, não tem. Até o segundo ato, as coisas são excelentes, né? É tudo muito bem feito. Não tem erros, né? Não tem. Inclusive, a reunião, né, da família lá, do pai, que é o mandarim, que também é completamente diferente do mandarim dos quadrinhos, né? Que não é o pai do Shang-Chi nos quadrinhos. Inclusive, o mandarim dos quadrinhos, ele é do nível do Magneto, se não for mais poderoso que o Magneto. Ele é muito poderoso, né? Cada um dos anéis são anéis normais, tem um poder diferente. Um cria um vácuo, o outro teletransporta as pessoas. Aí é muito forte, ele é muito forte mesmo. Fora que ele é um gênio, que nem o Tony Stark. Fora que ele é um artista marcial. É um negócio assim, completamente... Inclusive, uma tatuagem nova. Desse outro lado. Tem tudo a ver com o filme, né? Apesar de que foi uma coincidência. E o que acontece? Qual é o problema do terceiro ato, né? Até o segundo ato tá tudo tranquilo, cameos, diálogos interessantes. Os diálogos são muito afiados, as cenas de ação são muito boas, né? O alívio cômico é sempre muito bom, sem estragar o filme. É muito... um filme do Jack Chan na Marvel. Mas aí chega o terceiro ato, né? Porque a essência desse filme é um filme de artes marciais, de ação, com alguma comédia, mas basicamente um filme de artes marciais, e um reencontro com o pai, né? E você espera que o Mandarim ele seja o grande vilão, né? Só que no terceiro ato, ele deixa de ser um filme de artes marciais e ele passa a ser um filme de monstros e efeitos especiais e dragões e não sei o quê. E aparece um vilão terrível, que é um bicho-papão, que é mau e que aparece do nada e que consegue enganar o Mandarim usando uma estratégia, inclusive, plausível para que ele liberte esse monstro que está na outra dimensão, etc. Tal. Só que nesse momento perde completamente a essência do filme, né? E tudo aquilo que foi construído, né, para que chegasse a um clímax de uma luta entre o Mandarim e o Shang-Chi vai para o espaço e você tem uma luta entre dois kaijus, dois dragões, um dragão polvo e não sei o que e tal. E não é que seja ruim, né? É bem interessante, só que quebra completamente tudo que foi construído até ali. Inclusive a morte do Mandarim é completamente anticlimática. Eu esperava sinceramente um momento tipo Darth Vader, Luke Skywalker, em que eles pelo menos sacrificassem para salvar o filho e tal, não sei o quê.
E aí fica bem um filme de super-herói, e de kaijus, e de grandes lutas de efeitos especiais e tal. O que me parece ser um caguete da Marvel, assim, eles estavam indo muito bem com a arte marcial e tal, não sei o que, aí no final, uma porrada de CGI, inclusive interessante, né? O fato do dragão é muito fiel, né? Provavelmente eles tiveram, eu não fui olhar, né? Roteiristas chineses, que, por exemplo, na Mulan, eles têm uma falha ridícula de roteiro, porque a Fênix chinesa não tem nada a ver com a Fênix egípcia, e eles falam como se fosse. E nesse caso tem elementos muito interessantes, né? O dragão é um animal da água, ele vive dentro de um lago. Às vezes ele tem um padrão de cor de carpa. E isso é interessante, porque na mitologia chinesa o dragão é uma carpa que se transforma em dragão quando ele consegue subir a correnteza e tal, não sei o que, e é a força espiritual dele, mas as escamas dele continuam sendo de carro para ele lembrar que ele teve uma origem humilde e tal, não sei o que, não sei o que. E tá lá esse mesmo padrão, então é muito, muito interessante, né? Há uma conexão com o filme do Homem de Ferro, que é bem interessante, que é com o aparecimento do ator que fazia o Mandarim, né? E ele tem um papel, ele desempenha um papel, ele não é só um cameo, né? Ele tem uma função, ele faz coisas no filme. Ele é bem interessante, ele tem um diálogo que é excepcional, né? Quando eles estão no carro. Ele tem uma função na narrativa, ele coloca a narrativa para frente, o que é muito importante. Ele não aparece à toa. E Mas é como eu disse, né? Um final muito anticlimático, que só não é completamente estragado, o terceiro ato, por conta de uma running gag. No primeiro ato, eles aparecem conversando com uma amiga asiática, casada com um ocidental, que essa menina é bem sucedida, não sei o que e tal, e cobra dele sucesso. E aí eles, quando acaba a batalha lá dos kaiju, dos monstros, não sei o que, dragão, dragão pra lá, dragão, dragão, dragão. Eles estão lá contando a história pra ela diz que é uma mentira, como é que pode? E aí aparece aquele portal dos magos, e aparece o Wong e o chama, né? Porque eles perguntam, tu tá com os anéis? Vocês dois venham e tal. E ela fica lá com cara, né, de... Hã? Quer dizer que é verdade esse negócio que vocês falaram e tal? E isso salva, né, o terceiro ato, né? Mas é como eu disse, né? Tem um excelente primeiro ato, um bom segundo ato e um terceiro ato que não tem nada a ver. Que não é ruim, é interessante, é visualmente muito interessante. Eles inventam um vibranium chinês, que são as escamas de dragão, né? Um universo com criaturas míticas chinesas, com fênix pegando fogo, com Kirin. Visualmente muito interessante, mas que perde completamente a essência do filme de ser um filme de artes marciais. O que acontece coisa parecida com a Viúva Negra, né? Que tenta fazer um filme de espionagem, com a la Bourne, né? Bourne Identity e tal, e do meio pro fim desanda completamente. Você não consegue sustentar. A mesma coisa acontece com o Shang-Chi. Mas eu sou muito fã do personagem, muito fã do personagem, muito fã do personagem. E eu não estou desapontado com o filme. O filme é muito bom, arranca muitas risadas. A ação em determinados momentos ali deixa segurando na cadeira. Só que tem esse problema com relação ao terceiro ato, né? Eu não sei se eu confio naquele ator para ter feito algo mais pesado, mais denso, como é o Shang-Chi dos quadrinhos, né? Uma coisa mais sombria e tal. Nem que se combinaria muito com o estilo da Marvel, né? Mas é um filme excelente. Vale muito a pena. Eu não me arrependi de ter pagado o ingresso para assistir. E mesmo com as diferenças com relação aos quadrinhos, eu gostei. Eu achei a morte do Mandarim completamente prematura. É um vilão que poderia ser muito, mas muito mais explorado, né? É um vilão interessante, é um vilão bem construído. O ator é bom, muito bom mesmo, né?
todos os atores são bons ali, ninguém entrega uma atuação meia boca ou ruim, né? Tá tudo muito bom. Então não... E mesmo com esse terceiro ato esquisito, o roteiro é redondinho, as coisas são bem amarradas. O terceiro ato cai tanto de qualidade que tem um longo diálogo expositivo, né? Que é péssimo, narrativamente é péssimo, mas fora isso, né? Bom, muito bom, vale muito a pena e eu espero que apareça mais o personagem na no restante dos filmes da Marvel, né? E que apareça outros personagens, como o Gato, né, que é o principal adversário em termos de artes marciais, e que apostem mais no Shang-Chi como um artista marcial, como um lutador de Kung Fu, né? Mesmo que seja aquele Kung Fu mágico, o Wuxia, né, e tal. Foi que aparece bastante, né? E é muito, muito bom. Assim, agora, o final do Mandarim, o arco dele é meio que quebrado, né? Não faz sentido, não tem... Seria muito mais interessante um arco de redenção, né? De reencontro com o filho e tal, e não sei o que, isso não acontece. E é muito decepcionante, né? Apesar de que, como eu disse, a CGI é muito competente, visualmente é muito interessante, mas seria muito mais legal se continuasse no filme de artes marciais com uma temática menos juvenil, né, como acaba acontecendo no final, numa tentativa de fazer um grande épico mágico e tal. Não é que eu não goste, eu gosto, mas que isso fosse construído melhor, né? Fosse mais coerente, o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Só me incomodou mesmo o terceiro ato. Só que e, é isso, né? É um bom filme e merece ser assistido e eu espero que o personagem seja ainda mais explorado, tá, moçada? É isso. Valeu. Espero que vocês assistam Shang-Chi. Vale a pena.